Queridos, nós estamos dando início ao mês de missões e eu acho um tema maravilhoso e um mês maravilhoso. Mês de missões, eu quero até começar com um aviso que não está lá nos avisos. Mês de missões, nós temos 2 meses de missões na IDPB todos os anos. O mês de missão estadual, que é o mês de julho, que também é o mês que a IDPB ela completa ano, né? Ela faz aniversário. A IDPB no dia 1º de julho fez 68 anos de existência aqui no Brasil. Então o mês de julho é o mês de missão por esse motivo, porque é o mês da nossa existência, quando nós viemos, passamos a ser igreja. E depois eu vou até mostrar para vocês. Também temos o mês de novembro. O mês de novembro é o mês de missões nacional. Então, o que acontece? Nesses 2 meses nós colhemos ofertas para missões. As ofertas do mês de julho, do mês em que nós estamos, elas são investidas nas obras missionárias do Amazonas. Interior, compra de terreno, compra de barcos, construção de templos, às vezes abertura de obras. E sempre que se abre uma obra, por exemplo, tem um kit missionário inicial, compra-se um número de cadeiras, manda-se fazer uma placa, aluga a casa do missionário, aluga-se o terreno ou o templo onde vai ser a igreja, e todos esses valores de oferta missionária são usados para esse fim. Então temos 2 fins: abertura de obras e manutenção de obras. Então essas obras que elas são iniciadas muitas vezes com aluguel, por exemplo, o pastor, quando ele começa com a obra em aluguel, depois de algum tempo ele começa a orar e começa a verificar a possibilidade de comprar um terreno. Quando essa possibilidade surge, comunica-se a junta distrital, então ela vai lançar mão das ofertas missionárias para fazer a compra desse terreno, para fazer a compra da casa ou mesmo do templo para a igreja, para que a igreja saia do aluguel. Então é assim que funciona todos os anos. Nós, inclusive, quem estava na vigília ontem, ouviu o pastor Augusto falar sobre 3 municípios que nós estamos precisando de missionários. Anamã, eu não lembro os outros 2. Alguém lembra? São mais 2 aí. Acho que é Jutaí, não sei. Tem 3 municípios precisando de missionários. Se tiver algum missionário aí? Japurá, né? Japurá. Tem alguém de Japurá aqui? Tem alguém de Naamã aqui? É Naamã, né? Tem alguém? É Naamã? Como é que é o nome? Naamã. Naamã é o cara da Bíblia. Tem alguém de Anamã aqui? Quer abrir uma obra, pastorear uma obra? É a oportunidade agora. Deus está chamando pessoas. Então, nesses lugares, nós já temos praticamente obra IDPB em todos os municípios do Amazonas. Em quase todos, não em todos. E atualmente o processo é de compra de terreno de todas essas igrejas. Comprar terreno para construir templo próprio, para que as igrejas saiam do aluguel e para que elas possam então se estabelecer com sede própria. Então esse é o objetivo da oferta missionária. Hoje você vai receber um envelope, aqueles que querem, obviamente. Na verdade, minha vontade é dar para todo mundo. Aí você dá se você quiser, mas eu acho que não sei se tem envelope. Nós temos acho que 100 envelopes. E você vai separar uma oferta missionária para entregar durante o mês de julho. Você pode entregar durante todo o mês de julho, tendo como data final o último culto do mês de julho, onde nós vamos entregar. O objetivo desse ano, nós levantarmos R$5.000 em oferta missionária, para a gente enviar nenhum real desse. Na verdade, ano passado, até uma prestação de contas, nós levantamos algo em torno de R$3.000. Nós passamos uma oferta missionária, na época, nós temos um missionário em campo, se vocês lembram, o Antônio. O Antônio é um missionário da IDPB Reviver que está no campo. Então nós passamos uma parte dessa oferta missionária para ele.
Nós também passamos R$200 em oferta missionária, na época, para o Ministério de Missões aqui local, que tinha o objetivo de fazer alguns trabalhos e comprar algumas cestas básicas para fazer missões, e todo o restante, esse foi o valor que ficou aqui, R$200, mas foi investido em missões, na época com o líder de missões da época, e todo o restante foi enviado para o escritório para investimento em missões estaduais. Então, esse ano o objetivo é a gente levantar R$5.000. Nós podemos levantar R$5.000, nós somos uma igreja próspera, em nome de Jesus. R$5.000 não é nada para uma igreja próspera como a IDPB Reviver. Então, deixe Deus tocar no teu coração, não permita que a avareza domine você, não permita que o amor ao dinheiro domine você, invista em missões, invista, coloque a mão no seu bolso e não só ore, já que você não pode ir, já que você não tem um chamado para ir, você pode fazer missões contribuindo. Então, que nesse mês de julho, o Senhor toque no seu coração para que a gente levante uma oferta missionária para os missionários. Bom, o tema da IDPB nesse ano não sei se dá para ver, gente, preciso demais comprar um data show novo, preciso demais disso. Mas o tema da instituição há muita terra para conquistar, e é sobre isso que eu vou pregar hoje. Esse é o tema do mês, mas também é o tema da mensagem de hoje. Vou pregar, quero ministrar sobre muita terra para conquistar. Tem muita terra para conquistar. Então abra sua Bíblia comigo, em Josué capítulo 13, no verso 1. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Nós vamos falar um pouquinho sobre a idade de Josué e sobre a missão que ele tem aqui para conquistar. Mas antes, feche seus olhos e vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, derrama do teu Espírito sobre nós. Senhor, nos convence do que precisamos ser convencidos para que nós nos posicionemos em nosso chamado. Aquele, Senhor, que tem chamado missionário aqui nesse lugar, que o Senhor acenda esse chamado, que o Senhor desperte esse chamado durante todo o mês de julho, que o Senhor levante missionários nesse lugar, nesta igreja, Senhor, para cumprir com o propósito, mas também que o Senhor levante missionários locais, homens e mulheres dispostos a cumprir com o seu chamado, meu Deus, aqui na sua vizinhança, no seu lugar de morada, no seu trabalho, Senhor, nas suas relações, em nome de Jesus, levanta aqueles que querem viver por uma missão, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu começar a pregar, eu quero passar um vídeo aqui para vocês, porque eu acho importante, a maioria, ou pelo menos uma grande parte, não sei, talvez não conheça a história da IDPB e também da PCG, que é a igreja mãe da IDPB nos Estados Unidos. Então eu quero passar um vídeo. Esse vídeo foi elaborado no ano da conferência global que nós tivemos aqui em Manaus, e esse vídeo conta um pouquinho a história da nossa igreja. Eu espero que você consiga ver, que você consiga visualizar, mas no final eu vou tentar fazer um resumo, devido à qualidade do vídeo que não está muito boa, do data show na verdade, mas eu espero que dê para você acompanhar e ver como é que é a nossa história. Pode colocar.
Por que eu decidi passar esse vídeo hoje? Porque talvez alguns nem conheçam a nossa história, e com isso eu já trago a ideia de que nós estarmos aqui reunidos significa que é fruto de missões. Porque alguns americanos nos Estados Unidos se dispuseram a vir para o Amazonas pregar o Evangelho. E nós estamos aqui porque homens e mulheres abandonaram, deixaram suas casas, deixaram seu conforto para vir pregar o Evangelho aqui, que nos alcançou. 68 anos depois nós estamos aqui, fruto dessa obra missionária. Mas o tema da mensagem é que ainda tem terra para conquistar. Apesar de tudo que já foi feito pela IDPB, através da IDPB e por outras igrejas também, ainda tem muita vida, tem muita terra. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de muita terra, nós estamos falando de ter muitas vidas para a gente conquistar. Então nós precisamos nos posicionar para continuar o que esses homens começaram, o que essas mulheres começaram. Porque se não houver missionários que deem continuidade ao trabalho, certamente em algum lugar alguém vai perecer. E nós precisamos ter paixão pelo perdido, como esses homens e mulheres tiveram, para a gente abandonar o que tiver que abandonar, para a gente pregar o Evangelho. Quando eu assisti esse vídeo, foi o pensamento que me veio quando eu vi a foto do pastor João Nunes em 1996, na primeira conferência missionária da IDPB. Eu nem pensava em ser crente nessa época, e o pastor João Nunes já estava pregando o Evangelho e gastando a vida dele. Eu me converto 4 anos depois, em 2000. E ele já estava lá gastando a vida dele, desde muito cedo. E hoje, não sei quantos anos o pastor tem, mas deve ter uns 60 e alguma coisa, talvez. Ele continua gastando a vida dele. Ontem, enquanto eu orava na vigília, eu disse algo para Jesus. Eu disse: Senhor, se ninguém quiser, eu ainda quero. Eu ainda quero. Eu ainda estou aqui, eu ainda digo: eis-me aqui. Me envie onde o Senhor quiser. Aonde o Senhor quiser. Eu ainda estou aqui. Eu não posso deixar que as pessoas que não querem ser enviadas apaguem o meu chamado. Porque eu posso dar uma resposta por mim. Eu não posso dar uma resposta por ninguém aqui, mas eu posso dar uma resposta por mim. Eu ainda quero. Eu ainda quero ser usado por Deus. Meu coração ainda deseja fazer a vontade dEle. Depois de todos esses anos, ainda é forte o desejo de pregar o Evangelho. Eu tenho orado para Deus. Se Deus me leva onde está o perdido, me leva, Senhor. E tem muita obra, muita terra para a gente conquistar ainda. Eu não sei qual a resposta você vai dar, mas eu já dei a minha ontem em oração. Me ajoelhei e disse para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu ainda te amo. Eu sei que eu errei muito, eu pequei, falhei, tomei caminhos errados na minha vida ministerial, mas o meu coração ainda é honesto, eu ainda quero fazer a sua vontade. E eu espero que o Senhor alcance o seu coração nessa noite, para que você também se entregue, porque como você viu, nós somos frutos de missões. A igreja que não faz missão, ela perdeu o seu propósito de existir. Ela não tem razão de ser, virou um clube. Uma igreja que não cumpre missão virou um clube social. Se nós não estamos cumprindo missão, nós somos um mero clube social com uma religião.
Mas a gente não é igreja, nós não somos igreja enquanto não estivermos cumprindo nossa missão. O texto que nós lemos inicialmente de Josué capítulo 13, ele deixa claro que Josué, embora velho, a missão ainda não tinha acabado. A missão não acabou. Ainda tinha terra para conquistar, ainda tinha uma missão a cumprir, mesmo depois de muitas vitórias, mesmo depois de ter conquistado boa parte da terra prometida, ela não estava completamente conquistada. Portanto, ele precisava continuar. E aqui a gente já tem uma lição maravilhosa, porque quando Deus está dizendo para ele: Josué, eu sei que já é velho, mas ainda tem terra para conquistar. A gente tem uma mania, um hábito, isso é humano, de a gente tentar encontrar o conforto. A gente nunca chega ao nosso limite. A gente sempre se limita. A gente sempre se dá por satisfeito muito rápido. Eu lembro de algumas semanas atrás, ou 2 ou 3 ou 4, não lembro exatamente, de eu falar do rei que poderia ter ferido a Síria, mas ele atira 3 vezes a flecha para o chão, quando ele poderia ter atirado mais, porque a gente é assim, a gente se dá por satisfeito com pouco. Se eu tenho uma célula, tá bom. Se eu tenho 2, tá bom. E sabe qual é a verdade? Deus está atrás de homens e mulheres insaciáveis, que não se saciam em salvar, que não se saciam em pregar, que não se saciam em cumprir com o seu chamado, que todos os dias da sua vida, até o final dela, velhinho como Josué esteja entregando o seu melhor ao Senhor. A igreja hoje precisa continuar a entender que a gente precisa continuar avançando, que a missão ainda não terminou, que homens e mulheres começaram uma obra, mas nós temos a nossa parte a fazer, nós temos a nossa parte a cumprir. O bastão foi entregue nas nossas mãos agora. O que nós vamos fazer? Esses homens e mulheres entregaram as suas vidas pelo Evangelho, pregando o Evangelho, e o resultado é que nós estamos aqui. Se depender da nossa missão, do nosso posicionamento, haverá alguém depois de nós? Haverá uma próxima geração que conhecerá o Senhor? Se depender de você, você pode muito bem, confortavelmente, querer jogar a responsabilidade para alguém, porque você pode dizer: pode ser que por mim não, mas por outros alguém conheça. É verdade, porque Deus vai fazer a obra dele acontecer, mas quem perde é você, porque você, como igreja, não está cumprindo o seu chamado, e você não faz parte da história da igreja. O que você vai fazer no céu? Você vai contar o que quando chegar no céu? Você vai dizer que fez o que quando chegar no céu? Você se imagina chegando no céu sem nunca ter gastado 1 hora de oração pelo perdido, sem nunca ter derramado uma lágrima pelo perdido, sem nunca ter gastado 1 hora evangelizando pessoas, sem nunca ter perdido uma noite de sono para salvar alguém? E você chega lá no céu, você percebe que só pela fala já é incoerente pensar que alguém que nunca fez isso esteja no céu. Já é incoerente, já não casa, já não faz sentido pensar em alguém com essas características no céu, que nunca orou, que nunca se envolveu, que nunca se entregou, que nunca confiou, que nunca foi um instrumento para abençoar ninguém, mas ele está no céu. Eu não sei para você, mas para mim soa extremamente incoerente. Extremamente incoerente. Portanto, nós temos uma missão para cumprir. O Senhor tem nos chamado e nós precisamos avançar. Muitos pensam, então temos duas coisas para refletir logo nesse início. Nós temos um grupo de pessoas que acha que já fez o suficiente, e temos um grupo de pessoas que sabe que não fez nada. Em qual dos dois você se encontra? E também, obviamente, tem um terceiro grupo, que sabe que já fez, mas sabe que precisa continuar fazendo, e tem sede, e tem fome da presença de Deus para continuar fazendo. Eu tenho 25 anos de evangelho, e hoje eu tenho mais sede por cumprir o chamado de Deus do que tinha no início da minha caminhada cristã. Hoje eu tenho mais paixão do que tinha no início da minha caminhada cristã, porque hoje eu conheço mais o Senhor. Então nós temos um grupo de pessoas que acham que é suficiente, tem outro grupo de pessoas que sabe que não está fazendo nada e está confortável com isso, mas também acredita que vai estar no céu. Eu não sei, eu não tenho como dizer se sim ou se não, mas me parece no mínimo incoerente que isso aconteça. E o Senhor está nos chamando para a gente conquistar territórios. Eu estava essa semana, quando a gente fala de conquistar terra, eu acho que eu estava conversando com o Leilo e com a Josi, e não sei se foi com eles, que eles estavam falando sobre a quantidade de terreiros de macumba que tem sendo abertos aqui na Cidade de Deus. Foi com vocês não? Foi com quem? Eu falava com alguém. Ah, foi com o Diego?
Foi com o Diego que eu estava conversando e mais alguém aí. Eurilza, né? Estavam me falando isso, que parece que todas as ruas agora, é como se houvesse então um plano territorial para conquistar os territórios. Parece que quase em todas as ruas da Cidade de Deus agora tem um terreiro de macumba. Tá certa essa informação? Ela procede, sim ou não? Mas em todas as... Será que a gente tem um plano semelhante para conquistar território com células? Será que a gente tem gente? O Diego eu lembrei que foi o Diego mesmo, que o Diego disse que ele estava saindo na porta da casa dele, e aí um cara parou lá na frente do terreno da vizinha lá e disse assim: aqui dá um terreno de macumba maravilhoso. Não foi isso? Alguém já passou e parou na frente de uma casa e disse: aqui dá uma célula maravilhosa e eu vou ser o líder? Alguém aqui já fez isso? Pois as pessoas que estão trabalhando no outro time, eles estão fazendo. Eles estão fazendo. Ou seja, eles têm um plano organizado de conquista territorial e nós estamos gastando nosso tempo com o quê? Em se preocupar com coisas inúteis. Brigando entre nós, às vezes. Eu preguei sobre unidade na semana passada. Enquanto a gente está aqui brigando entre nós, sobre quem tem razão sobre isso, sobre quem tem razão sobre aquilo, sobre quem é que faz melhor, sobre quem é que está certo, sobre quem que está errado, as pessoas estão morrendo e Satanás está se aproveitando disso. Nós temos uma missão para cumprir e nós precisamos nos posicionar para que o Senhor possa nos usar e nós possamos conquistar territórios, porque ainda tem muita terra para conquistar. Basta olhar para a rua em que você mora. Talvez alguns aqui, como cristãos, são os únicos cristãos da rua. Ninguém na rua mais é cristão. Os que têm, talvez tenham alguns aqui que até tenham alguns cristãos nominais na sua rua, mas dão péssimo testemunho. Você tem sido chamado para fazer a diferença. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar, nas mãos do Senhor, para a gente poder cumprir o nosso chamado. A visão de Deus é maior que a nossa. E eu queria que no verso 1, o Senhor diz: ainda falta muita terra para conquistar. Enquanto a maioria de nós tem se dado por satisfeito com o que já fez. E de maneira nenhuma e nem de longe o que você já fez é irrelevante. Só não é suficiente. Só não se dê por satisfeito. O que cada um aqui já fez, aqueles que já fizeram, é extremamente relevante o que você já fez espiritualmente falando, mas você pode mais, você pode ir além, você pode alcançar mais no poder do Espírito Santo. Você não pode parar, você não pode se dar por cansado, você não pode deixar se abater pelas escolhas dos outros, pela decisão dos outros. Você precisa saber o seu chamado e o que Deus fez em você. Você precisa ter convicção do chamado e da unção de Deus sobre a sua vida. Não deixe com que as pessoas ao seu redor, elas simplesmente apaguem o espírito que há em você. Fazer como Moisés, depois de descer do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, irado com o povo, quebra as tábuas, e agora ele tem que voltar e subir, passar mais um tempo lá, e agora ele vai ter que escrever com a própria mão, porque o primeiro foi escrito com os dedos de Deus. Agora ele vai ter que ter mais trabalho para fazer. Não percamos o que Deus tem nos dado por causa dos outros. Vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa fé. Paulo disse isso ao seu jovem e amado discípulo Timóteo, que era um pastor na igreja de Éfeso. Ele disse para Timóteo, no fim da sua vida, escreveu para ele: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora a coroa da vida me está reservada. Chegar ao final da nossa vida com a sensação de dever cumprido talvez seja a maior de todas as recompensas aqui nessa terra que alguém pode ter. Saber que eu fiz o que tinha que fazer com a minha vida. Eu gastei a minha vida no que valeu a pena. Eu gastei a minha vida no que importava. Eu guardei o meu coração apesar de todas as tentativas do inferno de me desestabilizar. Eu guardei a minha fé. Teve momentos em que eu pensei que eu ia desmoronar e que eu não ia aguentar. Houveram momentos que eu pensei de fato em desistir de tudo, mas o Senhor esteve lá e Ele me sustentou, e me sustentou até esse lugar. É a melhor coisa que a gente vai poder viver na nossa vida. É perseverar. Mas não é só perseverar
passivamente, mas é um perseverar ativo, onde Satanás está te atacando e você está se posicionando em fé, contra-atacando de volta como um homem ungido, uma mulher ungida de Deus, cheia do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Diga amém. Josué podia pensar que a maioria das coisas já havia sido feita, e a gente tem esse hábito. A gente tem esse hábito, tipo assim, não. Eu comentava outro dia, conversando também com os irmãos, eu falei, a gente tem esse hábito de fazer assim, poxa, mas eu fiz tanto já. Ou então, não, o meu foi só uma coisinha de nada. Eu quero lembrar algumas coisas biblicamente. Não, eu só cometi um errinho e ninguém olhou para os 99% que eu fiz. Eu quero dizer que um errinho é suficiente para Satanás destruir a sua vida, principalmente quando ele é consciente. Olha só o que aconteceu com Acã. Deus deu uma ordem depois de derrotar o exército inimigo que ninguém deveria pegar absolutamente nada dos despojos de guerra. Acã escolheu pegar uma capa babilônica e esconder e enterrar. Poderíamos pensar, diante de todo um exército que foi derrotado, que pegar uma capa babilônica não seria nada demais e que não teria efeito espiritual nenhum. Provavelmente Acã pensou dessa maneira: ninguém vai se importar, Deus não vai notar se eu simplesmente pegar só uma capinha babilônica. Ele pegou. Para quem não sabe o fim da história, Israel é derrotado em uma guerra. Josué vai orar e vai perguntar a Deus o que foi que aconteceu, porque nós fomos derrotados. Não ora a mim não, vai orar para saber onde está o pecado, onde está o problema. E foi lá, depois de lançar sortes, caiu na casa de Acã, e lá descobriu-se que ele tinha pego uma capa babilônica. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não adianta você fazer uma parte e depois relaxar, que é o que a maioria de nós fazemos, por uma tendência humana, de assim, não, já está bom, né? Já fiz o suficiente. Quando Moisés decidiu sair do Egito, ele disse para o faraó que não ficaria uma unha sequer de Israel no Egito. Jesus, em Mateus 16, se não me engano, ele disse: o príncipe desse mundo vem aí, ele não tem nada em mim. Ou seja, o que o Senhor quer? Que a gente cumpra integralmente. Primeiro, que a gente viva uma vida de santificação total, sem permitir, pelo menos não conscientemente, que não de forma deliberada, planejada, dizer não, você fica contando os seus feitos bons, e aí você usa isso como uma espécie de crédito para cometer um erro deliberado. Não, cara, isso é pecado. Não, poxa, eu já fiz tanto, né? Não tem problema nenhum eu, de repente, cometer esse erro aqui. Não tem problema nenhum eu cometer essa falha aqui. Afinal de contas, eu já fiz tanto. Aí a gente se coloca na posição de vítima para manipular as pessoas, dizendo assim: você só olha os meus erros, né? E meus acertos. Cara, não se trata do que eu acho ou de quem quer que seja. O Senhor quer você por completo. Ele quer você todinho. Ele quer você toda. Ele não quer que você fique contando os seus feitos para usar isso como crédito quando te for conveniente. Ele quer que você seja fiel do início ao fim. Que você se mantenha cheio do Espírito Santo e apaixonado por Ele do início ao fim. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então a igreja não pode acomodar pelo que já fez. Até porque todos nós temos ainda um vizinho para ganhar, um colega de trabalho para ganhar, um amigo de faculdade, um colega de escola, para a gente evangelizar e falar de Jesus. Porque em Mateus 28, 19, a grande comissão diz que ela abrange todo o mundo. Coloca Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, uma obra global, de tamanho global, que envolve todas as pessoas. E nós precisamos então pregar a todos com quem nós convivermos ou tivermos oportunidade. Deus ainda está apontando para os confins da terra. Deus ainda está apontando para as pessoas perdidas. Deus ainda quer salvar o perdido. Deus ainda, aquelas pessoas que você desistiu, aquelas pessoas que você acha que você faz o julgamento a partir do teu olhar humano, dos teus conceitos humanos, você olha e diz: não, essa pessoa ela não quer nada com Jesus, ela não se importa, ela ainda precisa ouvir a mensagem do Evangelho, ela ainda precisa de alguém que pregue a palavra. E aqui tem uma questão interessante, porque a idade ou a condição não nos isenta do nosso chamado. Embora Deus diga para Josué que ele está velho, ele diz: tá bom, está velho, vai se aposentar.
Vai descansar, Josué. Josué, tá velho, eu sei que tá velho. Eu sei que a carcaça já não está aguentando tanto. Mas ainda tem terra para conquistar, meu amigo. E a verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, em Atos capítulo 2, olha o que diz. Coloca Atos 2 aí. A respeito, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Quando a gente está falando de velhos tendo sonhos, a palavra de Deus não está se referindo a pessoas idosas deitadas e sonhando. Está falando da capacidade de continuar planejando, de olhando para o futuro e tendo esse desejo, essa vontade de cumprir propósito. Se você chegou numa certa idade, que você já está cansado, e tudo que você pensa numa rede no interior, você não está cheio do Espírito Santo. Você não está cheio do Espírito Santo. Tudo que eu quero é fugir da correria da cidade e descansar num lugar tranquilo. Não é o que a Bíblia diz que vai acontecer com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mesmo aqueles mais com idade avançada, ainda terão sonhos, ainda sonharão com o chamado ministerial, ainda sonharão com a salvação do perdido. Mas quero também falar para os jovens. Eu estava falando outro dia que me preocupo com os jovens da igreja aqui. Tem sido difícil ver jovens cheios do Espírito Santo, que abram mão do pecado e do prazer da carne. Nós já tivemos outros momentos na história desta igreja, jovens que se separaram. Hoje eles estão casados e estão fazendo a obra. Vou citar como exemplo o Antônio, o Eric, que trabalha hoje aqui em tempo integral. Mas nessa atual geração de jovens, de adolescentes, tem me deixado preocupado. Porque o que a gente ouve é só pecado atrás de pecado. Viu o que fulano fez, viu o que o Beltrano fez, viu o que o ciclano fez. Eu quero ouvir, viu aquele jovem que se posicionou. A gente faz tempo que a gente não sabe o que é ouvir isso. Aquele jovem que se separou, que está cheio do Espírito Santo, que está dizendo não para o pecado e que quer cumprir o seu propósito. Eu não quero falhar em comunicar a mensagem para os jovens dessa igreja. Eu sei também que os líderes de jovens dessa igreja têm o mesmo propósito. Eles têm se dedicado para a mesma coisa. Como cada líder de jovens, cada líder de célula de jovens. Eu quero dizer que para os jovens aqui, vocês precisam responder aos seus líderes. Eles estão investindo tempo em vocês. Eles estão orando por vocês. Eles estão clamando pela vida de vocês. E muitas vezes a única resposta que vocês estão dando é não se importar. É não se importar. E é um direito seu? É um direito seu. Mas lembre-se que Deus levantou pessoas para amar e investir em vocês, jovens, para que vocês cumpram o chamado de vocês nessa geração, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo e vocês possam gastar a sua vida naquilo que vale a pena, não se frustrando e se machucando. O que tem de jovem com 15, 16 anos já destruído na alma, até por questões de relacionamento. Não é brincadeira, é assustador. Enquanto esses jovens, a palavra de Deus diz que o jovem, ele cuida da obra de Deus. O jovem cuida da obra de Deus. Gaste a sua energia, suas forças, seus dias cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo tocar em você. Quem não pode ir, quem não pode enviar. Primeiro é importante que a gente entenda assim, que todo mundo tem um papel no propósito espiritual de conquistar a terra. Todos nós. Ninguém aqui nasceu. Eu lembrei de um vídeo agora embora eu lembrei que também tem uma geração promissora, que é uma geração depois. A gente vê, por exemplo, crianças como a Emily, o Lorenzo, que se dispõem a fazer a obra com paixão
E é maravilhoso, tem outras crianças também aqui que a gente vê que tem entregue o seu coração a Jesus. Isso pelo menos nos dá um alento ao coração. Eu lembro de ver um vídeo outro dia da Emily e do Lorenzo falando assim que Deus não tem na Bíblia o ministério de frequentador de igreja. Não tem. Arregace a manga e vá fazer alguma coisa pelo Senhor. Vá cumprir o seu papel dentro desse chamado global. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei pensando como nós somos uma parte no todo. Tem uma parte que nos cabe nesse processo. Tem uma parte que é nossa responsabilidade na missão geral da IDPB como igreja. Nós estamos cumprindo com a nossa parte. Se você não estiver, você precisa tomar um posicionamento hoje, para que você possa estar no centro da vontade de Deus, para que você possa se tornar um líder de célula, um discipulador. Comece a orar, comece a buscar Deus. Senhor, me dá discípulos. Senhor, eu quero abrir uma célula, eu quero discipular alguém. Começa discipulando alguém. Começa também servindo, paralelamente a isso, começa servindo nas áreas que você pode servir. Começa a entregar os seus dons e talentos nas mãos do Senhor. Mas também se importe com vidas, não se limite a fazer serviços, mas também evangelize, pregue, discipule pessoas. Irmãos, eu vou falar uma opinião pessoal que eu tenho. Eu sou sempre muito pé atrás, e assim, eu não tenho direito de julgar ninguém, mas eu faço os meus julgamentos a nível ministerial. Eu sou muito desconfiado de pessoas que têm anos de igreja. Às vezes chega pessoas assim, né? O cara é crente desde sempre. Aí ele chega aqui na igreja, mas nunca fez nenhum discípulo, nunca ganhou ninguém para Jesus. Eu falei assim, é estranho isso, porque isso mostra que talvez a gente não esteja tão comprometido com a missão do evangelho quanto deveríamos. Um outro aspecto que o texto nos traz a respeito das terras que nós temos que conquistar, é que conquistar é obediência à promessa de Deus. Quando a gente se propõe a conquistar, como eu falei, o inimigo ele está avançando e conquistando territórios. A gente pode falar aqui dessa realidade que eu acabara de falar do nosso bairro, mas nós temos também, por exemplo, a nível mundial, a gente sabe que o islamismo tem um plano de conquistação, de conquistar o mundo, de colonização mundial, de converter todo mundo ao islamismo. E eles estão colocando em prática esse plano. Mas a igreja muitas vezes está parada. Sabe qual é a parte que nos cabe? Pelo menos de início, eu não sei, mas é o que Deus coloca no meu coração. É a gente ganhar a cidade de Deus para Jesus. É que em cada rua, é que cada crente aqui seja um líder de célula e possa abrir uma célula em cada rua desse bairro. Esse é o propósito, porque se cada um fizer uma parte, imagina que se você reunir com 3 pessoas, se você decide pregar o evangelho e evangelizar 3 pessoas, cada um de nós vamos simplesmente triplicar o número de pessoas que ouviram o evangelho. A gente não controla o resultado, se essas pessoas vão converter ou não, nós não sabemos, mas o fato é que se cada um de nós se comprometer a pregar o evangelho, a fazer a parte que nos cabe, nós podemos deixar uma marca no nosso bairro. Eu não sei se Deus vai querer usar a gente para além disso. E se quiser, a gente diz, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Eu tenho dito para o Senhor, mas uma coisa eu tenho pedido ao Senhor todos os dias na minha oração: Senhor, me dá a cidade de Deus. Me dá a cidade de Deus. Eu quero a cidade de Deus para Jesus. Sabe? E quando eu falo isso, o que me vem à mente? O que eu quero dizer com me dá a cidade de Deus? Eu tenho feito uma outra oração junto com essa de Deus. Aonde tiver uma boca de fumo, me leva lá para eu pregar o evangelho para o cara que coordena esse lugar. Eu quero ir lá. Eu quero entrar onde esses caras estão e eu quero pregar o evangelho lá para eles. Só que no poder do Espírito Santo, porque muitas vezes eu fiz a obra de Deus na carne. Preguei o evangelho na carne, sem gastar um tempo de oração, sem gastar um tempo de jejum, sem buscar o Senhor, sem uma entrega genuína. E eu quero hoje fazer diferente. Eu quero gastar um tempo primeiro com o Senhor, e depois eu quero ir onde essas pessoas estão, porque eu quero experimentar o que é evangelizar pessoas no poder do Espírito Santo.
Não como uma mera atividade da igreja, que a gente diz assim, gente, vai ter evangelismo, vamos lá. E está tudo bem, isso é bom. Não vou dizer que isso é ruim, porque isso é bíblico, isso é bom. Mas como nos falta poder, muitas vezes, o evangelismo se torna ineficaz, porque nos falta o poder do Espírito Santo. Poder diante do pecado, você já se sentiu impotente diante de situações que estão diante de você, quando está evangelizando? Você sente que a pessoa está cativa e você queria muitas vezes fazer uma oração poderosa para que ela fosse liberta, mas você sente que você não tem esse poder em você? É disso que eu estou falando. Que você muitas vezes foi evangelizar alguém que está doente e você queria muito orar para que ela fosse curada, mas você sente que você não tem esse poder em você? E que você também, às vezes, a culpa, nesse exato momento, a culpa ela vem imediato na tua mente, porque a primeira coisa que você pensa é, poxa, eu não tenho vida com Deus, como seria bom se eu tivesse tido vida com Deus? Quando você encontra um endemoniado diante de você, qual é a primeira coisa que você pensa se você encontrasse um endemoniado? Você pensa na sua vida espiritual, no tipo de vida espiritual que você tem. E você descobre que você não tem uma vida espiritual que tenha poder de Deus. E isso te envergonha, te constrange e te faz recuar. O que é pior, isso deveria te levar à presença de Deus. Isso deveria levar você a se ajoelhar e dizer, Deus, isso nunca mais vai acontecer, porque eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai me usar para alcançar as pessoas. É isso que nós devemos fazer. Porque conquistar é obediência à promessa de Deus. Deus, para que a gente entenda a história de Josué, ele promete a terra prometida para Josué. No capítulo 1, do verso 3 ao 4, coloca aí Josué 1, 3 e 4. Josué 1, verso 3 e 4. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano ao Líbano e do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Veja bem, tinha uma promessa. Também há uma promessa para nós. O Senhor nos chamou, nós lemos Mateus 28:19, para evangelizar até os confins da terra. Significa os lugares mais longínquos, mais difíceis, onde ninguém quer ir, becos, valados, e tudo isso é confim de terra. Tudo isso, lugares inacessíveis, difíceis, pessoas difíceis, situações difíceis, situações que aos nossos olhos são insuperáveis, mas não para o poder de Deus. O Senhor está chamando a gente, para a gente ir nesses lugares, pregar o Evangelho. E há uma promessa de que Ele seria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, quando eu me proponho a fazer isso, eu estou sendo obediente à promessa de Deus, de que Ele nos levaria para libertar o cativo, para curar o enfermo. Então, quando a promessa de Deus não anula a nossa responsabilidade de tomar uma decisão e de fazer o que tem que ser feito, o que temos que fazer. Romanos capítulo 10, no versículo 14, diz o seguinte: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? O Senhor está nos chamando para a gente pregar o Evangelho. O zelo por missões é a chama que mantém a igreja viva. Quando a igreja ela perde paixão por almas, quando ela perde a paixão por vidas, ela perdeu sua razão de existir. Ela se tornou um clube, como eu falei no início. Precisamos reacender a chama missionária pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, pelos jovens que vivem sem propósito, pelos povos não alcançados, pelas pessoas que estão escravas do vício da droga, do vício do álcool, do vício da prostituição, seja lá qual for a condição que alguém esteja. Nós precisamos acender o zelo missionário no nosso coração. Por isso, Deus nos mostra, e Ele vai mostrar para você nessa noite, onde estão as terras que ainda não precisam ser conquistadas por você. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento por um segundo. Porque o Espírito Santo, Ele vai te mostrar qual é a terra que você precisa conquistar. Quem são as pessoas que você não evangeliza, que você não prega? Aquele colega de trabalho que está todos os dias do teu lado e você não tem coragem de falar de Jesus para ele. Aquele colega de escola, de faculdade, que você tem vergonha de falar de Jesus para ele. Então essa é a sua parte, essa é a terra a ser conquistada.
sua vizinhança, onde você tem uma célula, e as pessoas ao redor da sua célula já entregaram a vida para Jesus, essa é a sua terra a ser conquistada. Eu queria que você visualizasse a sua célula, visualizasse o local onde é a sua célula. A sua célula é muito importante no propósito de evangelização do mundo. Ela é parte preponderante nesse chamado de evangelização do mundo. Onde a sua célula está colocada, ela tem feito a diferença. Ela tem feito a diferença. Ela tem alcançado a vizinhança. Você pode abrir os seus olhos. O que você tem feito? Qual é a sua parte nesse processo? A missão só termina quando Jesus voltar, irmãos. Mateus 24:14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora eu quero te dizer uma coisa: quer a gente se posicione, quer não, esse evangelho será pregado em todo o reino, em todo o mundo. O que isso significa? Que quer você queira ou não, o fim vai chegar. Então a questão que vai ficar é: você participou ou não participou do projeto de Deus para a humanidade? Você participou ou não participou do plano de Deus para a humanidade? Você teve uma participação ativa nesse processo, ou você ignorou e fugiu desse processo, da missão, do propósito de Deus para a humanidade? O Senhor está nos chamando para fazer, devemos trabalhar enquanto é dia. João capítulo 9, verso 4 diz isso: não importa o quanto já fizemos, ou não, também não importa se ainda não fizemos. O fato é que nós podemos fazer. Eu li um texto hoje que eu achei interessante e meio assustador também, confesso. Eu acho que foi até no status de um dos irmãos aqui. Às vezes quando eu vejo os status interessantes, esse foi um deles. O cara dizia assim: se você já passou dos 40, você tem no máximo uns 36 anos para viver. Já está mais da metade da sua vida. Tem no máximo 36. 40, 76, os que mais viverem, vamos botar que tem mais 40, chegou nos 80 com saúde. Os que conseguirem. Depois que esse tempo chegar, e ele vai passar de um jeito ou de outro, quer a gente ignore as verdades espirituais, mesmo que a gente tente viver como se elas não existissem, o fato é que em algum momento a gente vai ter que lidar com elas. Sabe aquela coisa que você tenta evitar a vida toda, mas uma hora você vai ter que lidar? Só que aí a questão: como é que em que condições você vai estar quando tiver que lidar com a verdade espiritual da eternidade? Como alguém que creu, ou como alguém que viveu como incrédulo? A resposta é individual de cada um. A resposta que você vai dar é completamente pessoal. O fato é que aqueles que já passaram dos 40 já não tem muito tempo. Eu já estou com 42, vou fazer agora em outubro. Eu fiquei fazendo as contas, eu disse: nossa, tá passando, né? Tá passando 42 anos. 42 anos da minha vida. E eu acho que não fiz nada para Jesus. E eu estou falando, não estou sendo hipócrita com vocês, eu estou falando literalmente. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas o senhor é pastor da igreja. Mas isso não soa como algo suficiente no meu coração. Não soa. Pelo contrário, é uma insatisfação crônica no meu coração por fazer mais. Eu tenho orado a Deus a esse respeito. E você? O que você vai fazer? Você tem terras para conquistar. E qual é o seu papel nessa missão? O que você tem feito? Está disposto a responder ao chamado de Deus hoje e cumprir com a sua missão? A resposta quem vai dar é você. Fique de pé em nome de Jesus.